A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Aqui o pastor José Carlos e esse é o seu canal Escatos. E nesse canal você recebe estudos da Palavra de Deus que muito contribuirão com o seu crescimento espiritual. Nosso tema de hoje, ele está baseado em Hebreus 4:12, onde a Palavra de Deus afirma que a Palavra de Deus ela é viva. Então, eu peguei uma pergunta muito interessante. Por que a palavra de Deus é viva? Qual é a razão que nos leva a entender e crer que esta palavra é viva? Em primeiro lugar, porque ela parte de um Deus vivo. E que esse Deus, por deter a onipotência, a onisciência e a onipresença, naturalmente, o que sair da boca dele faz toda a diferença. O que ele falar é verdade absoluta. E essa palavra, ela tem vida. Essa palavra, ela produz, ela faz, ela cria. Então, esse Deus, disse Paulo em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 16, nos dando a resposta em Hebreus 4:12. Dizendo o quê? Leia comigo o versículo: aquele que tem, ele só, a imortalidade. Deus tem, ele só, a imortalidade. E habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra, poder, sempiterno. Bem, então Deus que detém a imortalidade, esse Deus tem uma palavra viva. E esta palavra tem cumprimento, esta palavra transmite vida, e ela faz tudo isso que diante dos teus olhos você contempla no dia a dia. A palavra de Deus é viva por isso. Primeiro, porque Deus detém em si a imortalidade. Se ele detém a imortalidade, esse Deus é eterno, o que justifica todas as expressões bíblicas que dizem que ele é o Senhor da eternidade e Cristo é chamado Pai da eternidade, conforme Isaías capítulo 9, verso 6. Mas temos mais uma segunda razão muito interessante, o porquê que essa palavra é viva, e eu quero dividir com os amados um item muito interessante concernente à palavra viva. Vamos dar uma olhadinha aqui. É porque esta palavra nos faz renascer. O poder da vida que está na palavra de Deus, o poder de vida, o poder de dar vida que está na palavra de Deus, é o único que te faz renascer. Então Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, verso 1, que estando vós mortos em delitos e pecados, ele vos vivificou, ele vos deu vida. E Deus não te dá vida tocando em você, fazendo alguma coisa no teu corpo e etc. Não, Deus te dá vida com a palavra dele. É essa palavra que levanta você, que te ponha de pé diante de Deus. A palavra viva é capaz de tirar você da dimensão da morte e do pecado e aproximar você de Deus. Então, Efésios 2:1 está sendo justificado a vida que a palavra de Deus te dá. Você vai numa igreja evangélica, o pregador, o pastor está ensinando, ministrando a palavra, e você para ouvir. O momento em que você recebe de Deus, na sua alma, o toque da palavra, a comunicação do Espírito Santo usando a palavra, é aí que consiste a vida da palavra. E é aí que você renasce pela palavra no cumprimento de João 3:5. Se você não nascer da água, a água é a palavra, e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Mas ainda em João 3, do 1 ao 3, você conhece muito bem o encontro entre Cristo e Nicodemos, a maneira como ambos se encontraram na penumbra da noite, e Cristo ministra ali a doutrina gloriosa do novo nascimento, dizendo que necessário era nascer de novo. Não só o Nicodemos, mas todos nós que estávamos ali representados na pessoa de Nicodemos. Então vem cá, você vai entender que a palavra de Deus ela é viva e é capaz de te dar vida. Não há nada que dê vida acima da palavra de Deus. Nada.
Portanto, é aí que consiste a gloriosa vida da palavra de Deus. Outro versículo muito interessante para nós avaliarmos é o que se encontra em 1 Coríntios capítulo 6 e no versículo de número 11. Vamos dar uma olhadinha em 1 Coríntios capítulo 6 e no versículo de número 11. Nós temos aqui alguma coisa muito interessante para nós conhecermos. Veja bem, porque é a única palavra capaz de lavar o homem. A palavra de Deus lava o homem. Lava de toda imundícia, lava de todo pecado. Esse banho que a palavra de Deus é capaz de nos dar é que nos torna limpos e puros, preparados para Deus. Então, em 6 e 11 de Coríntios, Paulo diz, depois que ele faz no verso 10, né, todas as obras reprovadas da imundícia da carne, ele diz, e é o que alguns têm sido, ou seja, alguns daqueles irmãos em Corinto, haviam sido o que ele deixa no verso 10, assim como nós também, gentios da igreja de todos os tempos, né? Então ele diz, mas haveis sido lavados. Veja bem, haveis sido lavados. Depois, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Quem é que lava? Qual foi o instrumento que Deus usou para lavar você? Senão a palavra dele. Se você não passar por esta lavagem, naturalmente não tem como ver o reino de Deus. Não há meio do homem ver o reino de Deus e fazer parte dele, senão através da lavagem pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus é viva, porque tem capacidade de lavar o homem, a ponto de você detestar as obras passadas que você realizava, que você fazia. Um outro versículo muito interessante para a nossa avaliação se encontra aqui na palavra de Deus, em 13 e 8 do Evangelho de João. Aqui em João 13 e 8, veja o que Jesus fala a esse respeito, nessa questão de lavagem e etc. Vocês conhecem muito bem aquela passagem de João 13, né? Onde Jesus pega uma bacia de água e vai lavar os pés dos discípulos. Então no versículo 8, ele tem ali um pequeno embate com o apóstolo Pedro, né? Ele diz o seguinte, ele disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Bem, aqui nós temos um tipo perfeito, vamos usar agora a questão tipológica. Jesus pega a bacia de água, é como se você pregador, você pastor, você pega a bacia de água que Deus disponibilizou para você, e naquela bacia de água literal que Cristo estava usando, ele começa a lavar os pés dos discípulos. Assim como você hoje pega esta bacia, ministra uma palavra para a igreja. E a água flui exatamente com o objetivo de lavar aquelas ovelhas que estão ali dentro. Quando o Senhor Jesus vai propor de lavar os pés do apóstolo Pedro, ele se recusa, ele acha, né, muita humilhação da parte de Cristo lavar os pés de um homem como ele. E é aí que Jesus reprova a atitude de Pedro. Se eu não te lavar, vocês não faz parte comigo. Nem Pedro, nem João, nem ninguém. Se não passar pela lavagem aqui prometida, não tem como fazer parte do reino de Deus e fazer parte de Cristo. Portanto, por que a palavra de Deus é viva? Respondemos mediante esse versículo. Versículo 8 e versículo 9, aqui do capítulo 13 de João. Porque, sendo lavado por esta palavra, você passa a fazer parte do rol daqueles que servem a Cristo e vão morar na glória celestial.